Fala pessoal, estamos começando mais um podcast no canal The Borges Cast. Eu sou Danilo Borges, estou aqui hoje com dois convidados para lá de especial para mim, Vanessa Borges e Bruno Matos, que vai contar hoje um pouquinho da história deles, a carreira profissional, a evolução aí no mercado do empreendedorismo. Esse é um canal que é sempre voltado para trazer mais conhecimento para você que já está empreendendo, para você que quer trazer experiências para a sua empresa, as suas atividades, e para você que ainda não deu esse próximo passo na sua vida, está aí na dúvida como fazer, o que você precisa fazer. Esse canal é o canal que vai te ajudar a encontrar os caminhos para você se tornar um empreendedor de sucesso. E por isso que nós trouxemos hoje aqui dois grandes empresários, empreendedores que atuam aí no ramo da estética, no ramo da corretagem, estão fazendo grandes projetos aí ao longo dos últimos anos e muitos grandes projetos para o ano de 2024. Então, hoje estou aqui com Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu sei que a agenda dela é muito corrida. Ela já falou assim, ó, a gente vai ter que mudar o horário do podcast para atender a minha agenda. E a gente mudou. Bom, verdade, mas assim, não é só a minha agenda, a dele também é corrida. E teve que ter um ajuste ali de agendas, mas estamos aqui hoje, é o que interessa. Bruno também, muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né? A gente estava conversando aqui antes que Bruno, a gente já se conhece há um tempo, mas apesar de muitos churrascos, a gente nunca conheceu a história a fundo dele, né? Eu sei que ele trabalha desde muito cedo, desde criança aí na guerra de conquistar e desbravar o mundo. Sim. E como aqui a gente faz questão de contar as histórias das pessoas, dos nossos convidados, para que inspire aqueles que estão nos assistindo, porque às vezes as pessoas olham para quem está empreendendo, que já tem um tempo de empresa, e fala assim, poxa, parece que é tudo muito fácil. Parece que Bruno já veio grande, já começou grande, mas na verdade, quando a gente vai conhecer a história, a gente percebe que nós somos meros mortais, né? Com certeza. Assim como todo mundo que nos assiste, passamos por nossas dificuldades, nossas batalhas iniciais até conquistar aquilo que nós conquistamos até aqui, e não é tudo. Com certeza. Ainda tem muito mais a conquistar. E aí, já falando sobre isso, eu queria ouvir um pouco já com você, Bruno. Conte um pouquinho aí da sua história. Como foi que você começou no mercado do trabalho, né? Como foi que iniciou a sua jornada de pagar as contas todo mês? Pronto, é como você mesmo disse, né? Eu comecei muito cedo, né? Mas não por necessidade, né? Com 7 anos eu já fazia umas artes aí, de pegava as frutas de minha mãe, vendia, meu tio tinha um mercado, né? E aí eu pegava as frutas de minha mãe escondido lá e vendia na frente do mercado de meu tio. Ainda abria concorrência com o tio, Então isso era engraçado, né? Porque, tipo assim, não era necessidade, era vontade. Eu via meu tio sempre foi comerciante, né? E aí eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Também ele ganha, também tem que ganhar. Aí começou com o desvio de mercadoria. Aí minha avó tinha um sítio, e aí no final de semana ela ia pro sítio, voltava com algumas frutas, meu pai trabalhava em fábrica, né? E aí sempre vinha maçã, pera, aí eu pegava essas frutas e botava num tabuleirozinho de... Dama. Não, de botão, jogo de botão. Eu botava ao contrário, para 2 caixas de cerveja, e aí fazia um tabuleirozinho de fruta. E aí comecei a vender, né? Aí o pessoal achava engraçado e começava a comprar. E comprava fiado e eu cobrava. 7 anos passava, ó, tá me devendo. E era assim. Eu fui, aí com 12 anos, com 13 anos mais ou menos, eu abri um depósito de água. E aí fui vendendo água mineral de 20 litros. Com 13 anos. Eu já dirigia, né? E aí eu pegava o carro de meu pai e ia sair entregando com 13, 14 anos. Alô, Detran, multa administrativa. E aí fazia entrega. Aí fui, nesse tempo, com depósito de água. E com 17, eu ainda tinha um depósito de água. Ainda. Já tinha um carro maior. E aí continuava fazendo lá, não tinha carteira ainda, mas naquela época a gente fazia muito isso. E aí entregava em mercados e aí fui seguindo a trajetória, né? Aí quando eu abri um depósito de bebida nesse meio tempo, e aí conciliei a água com o depósito e trabalhava no Ministério Público, né? Eu era estagiário do Ministério Público, eu já era estagiário de jornalismo, né? Estava estudando jornalismo, e aí eu trabalhava um turno no Ministério Público, no outro turno eu entregava água e fazia a administração do depósito lá. Era depósito de água ou depósito de bebidas em geral?
Carlinho Barbalho. Tinha tubaína? Pra quem não conhece tubaína, joga no Google. É tubaína, a melhor bebida da sua infância. Verdade. E aí, pronto, aos 17 meu pai faleceu, né? E eu aí fiquei meio que pra tomar conta da família, né? Porque minha mãe é doente, minha mãe tem parto, né? Você é o único filho homem? Eu sou o único homem. O homem E da aí, assim, não financeiramente, né? Porque meu pai deixou um laçozinho legal, Uhum. mas minha mãe não tinha muito domínio sobre as coisas, né? Por causa da doença, Sim. assim. Minha irmã tinha 17, 15 para 16 anos. E aí eu comecei. Já era uma área que eu gostava, saí do Ministério Público. E aí comecei no ramo de seguros. Comecei também no ramo de estética, né? De cosmético. E fui conciliando os dois. Nesse meio tempo eu trabalhei em algumas empresas também, mesmo assim nunca larguei os meus negócios. Né? Fui. Aí, hoje ainda tem um negócio de estética, né? Há 12 anos, vou fazer 13 já, na estética, né? A empresa de cosméticos e equipamentos estéticos. Tem uma corretora de seguros e ingressei há 8 anos no mercado de imóveis, né? Então, hoje eu tenho a loja de cosméticos, a corretora de seguros e o mercado de imóveis. Assim, ainda é difícil. Sabe? As pessoas olham de fora e falam, Bruno tá tranquilo. E não é bem assim, não. É difícil, entendeu? É um mercado difícil para todo mundo. E a gente tem os altos e baixos do país, né? Então isso afeta diretamente o comércio. Mas a gente vai seguindo, né? E basicamente minha história, resumidamente, é essa aí. E a gente vai seguindo. E como foi que você conheceu Vanessa e como foi que começou essa parceria? Primeiro com negócios, que se tornou um relacionamento e hoje virou Já tem até um filho nesse negócios, relacionamentos, É família. a vida inteira, né? Virou parceiro de Amarrou vida. tudo. Agora tá tudo no barco só. Vanessa começou a trabalhar comigo por indicação da professora, né? Que era estudante de estética na época. Então Alô, professora. ela começou a trabalhar comigo no ramo da estética, na loja, né? Então, há quantos anos, Batista? Pô, foi em 2017 que eu comecei. Tem 7 anos aproximadamente. Então a gente começou essa parceria daí, né? Uhum. Ela entrou como responsável técnica e foi seguindo a parte de cosmético e equipamentos, e aí eu dei uma afastada da outra empresa de Ela cosmético. tomou tudo. Não é bem assim. Porque Eu posso me defender. ela tava fazendo essa gestão aí, né? De me ajudando nessa parte. E eu foquei nas outras empresas, entendeu? A partir daí. Então, na verdade, o que é que aconteceu, né? Ele é multitarefas, você já deve Sim. ter notado, né? Então, o que aconteceu? Quando ele me contratou a primeira vez, ou quer dizer, a primeira vez não, que eu nunca fui demitida, mas assim, a expectativa dele era o quê? Uma coisa que eu achei interessante foi na entrevista de emprego. Primeiro que eu estava no segundo período de estética ainda. Então, tipo, eu tinha acabado de ingressar na faculdade. Quando a professora me fez a proposta, não, vá trabalhar, ele precisa de alguém. Eu vejo as suas características pessoais. Não era nem somente o profissional. Ela já estava armando tudo. Não foi assim. Pare com isso. Ela estava dizendo, tipo assim, você é uma mulher muito decidida. Você sabe o que tem que ser feito e você não protocola isso. Tem que fazer, vamos fazer. E ele tá precisando de alguém assim, ele é um amigo muito especial, por favor, ajude. Então, eu fui nesse parâmetro, né, com esse objetivo. Só que no dia da entrevista, quando ele falou comigo, e o detalhe, ele fez assim, ligou para mim e fez assim, podemos fazer uma entrevista hoje? Eu estava na faculdade e tinha prova à tarde. Minha cabeça estava na prova. E eu tenho agonia com notas. Eu preciso de notas altas. Não é para autoafirmação, é porque eu acho que é muito do que eu estudei, do que eu aprendi. Se eu aprendi, eu tenho uma nota boa. Então, eu estava muito focada na prova. E aí, ele falou para mim assim, mas eu só tenho hoje para fazer essa entrevista. Aí eu falei, nossa, então tá, eu vou. Aí eu falei, só tem um detalhe. Eu não ando de ônibus. Você vai ter que vir me buscar aqui na faculdade e você vai ter que me trazer, porque eu tenho prova à tarde. Olha que entrevista. Aí ele falou... Pegar o candidato e buscar o candidato. Aí ele, tudo bem. Tá Aí... contratado, tá ousadia. Não é? Não, essa não foi o meu pico de ousadia com ele, assim, não foi o primeiro. Foi o primeiro, mas não foi o maior. E aí, o que aconteceu? A gente foi fazer a entrevista. E na hora da entrevista, ele me falando, me explicando algumas coisas. Falei, tá, mas qual é o cargo? Aí ele falou, vendedora. Eu caí na risada. Eu falei, olha, nem se decepcione comigo. Eu sou péssima de venda.
Eu não sei vender nada. Eu não consigo vender. Aí ele, não, mas eu tenho muitas referências boas. Eu falei, mas eu não sei vender. Te fizeram referências na parte técnica, onde eu me garanto. Mas na parte de venda eu não me garanto. Então eu não vou decepcionar. Não dá para ser assim. Aí ele falou, vamos fazer um acordo. Eu preciso de você, então eu te faço vendedora. Eu falei, você vai desistir, porque meio que eu sou Borges, né? Então, você imagina como é aquela coisa de teimoso. Quem Aí eu conhece falei, a história dos Borges? depois a gente volta num podcast para contar um pouco. E aí ele falou assim, não, eu vou te fazer uma vendedora. Aí eu falei, então tá bom. Se nos 3 primeiros meses você não conseguir, a gente demite, tá certo? Ele tá certo. Nem assinou minha carteira, praticamente, né? Ficou ali no período de experiência. E aí, durante esses 3 meses, ele foi me dando tarefas que me deixavam muito, como é que eu posso dizer, inseguras, muito segura. E eu falava, poxa, eu não tenho como fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, ele vinha e me ajudava. E aí, eu fui começando a ganhar confiança. Até que um dia eu falei assim, a gente precisa fazer visita aos clientes presencialmente, porque com a gente lá conversando é de outra forma, né? As coisas fluem de outra forma. Aí ele falou, então vamos. E a gente começou a fazer essas visitas aos clientes e foi quando a gente conseguiu realmente engatar o negócio, porque a gente sabe aquela coisa de as pessoas sempre quererem ver quem está por trás do negócio? E quando ela conhece quem está por trás do negócio, dá aquele vínculo, né? Humaniza o negócio. Isso, justamente. Então, a gente começou a fazer isso muito antes da rede social. A gente tem o contato dos clientes, a gente liga para saber como você foi atendido, qual é a sua expectativa. Outra coisa que diferenciou o trabalho da gente foi que a gente o produto, a venda do produto sempre foi a consequência, nunca foi o foco. O foco era como é que minha empresa pode melhorar a sua. Então, quando a gente faz isso, a gente cria uma coisa que é muito mais importante do que o negócio, que é o relacionamento. E aí a gente começou a fazer esse relacionamento com os clientes. E nesse relacionamento com os clientes, começaram a vir negócios muito interessantes. E aí ele começou a pegar outras coisas, que foi equipamentos de estética, e a loja de uma loja de cosmético se tornou hoje praticamente multimarcas, né? Porque nós temos equipamentos de estética, a gente tem insumos de estética na loja. E assim, hoje o cliente que entra lá na loja é muito difícil, muito pouco provável que ele saia para buscar alguma coisa que lá na loja não tem. Porque a gente conseguiu já perceber a necessidade por conta do relacionamento e dar para o cliente aquilo que ele precisa, entende? E aí a gente foi fazendo isso e foi dando muito certo. Só que na primeira reunião que a gente teve de equipe, e aí foi o meu ato de, vamos dizer, de rebeldia. Eu ainda era muito nova, não tinha nem 3 meses de empresa, ele fez uma reunião e, como eu te disse, o fato dele ser multitarefas, às vezes, ele queria fazer parte de todo o processo. Ele se metia desde a venda até a entrega do produto, até a satisfação do cliente, os meninos que iam entregar, o motoboy. Então, em todas as cascatas, todas as esferas, ele se metia. A centralização do processo. Todo. E aí eu comecei a notar isso, porque aí volta a questão da professora me perceber perspicaz, né? Eu comecei a notar isso. Eu falei, mas está errado. Ela tinha que entender que quando eu vendia fruta, eu fazia todo o processo. Então ele estava lá no tempo da fruta ainda. Esse tempo de, eu digo, maturação do profissional empresário, deixar de ser eu, O centro da empresa. depois ele passa a ser eu empresa, Isso. depois a empresa passa a ser empresa eu. Isso. Antes era só ele. Isso. E esse tempo de maturação leva de 2 a 3 anos. Isso. Para depois ser eu empresa, ou seja, as pessoas referenciam a empresa por causa de você. Antes era só você. Agora as pessoas referenciam a empresa por causa de você. E depois as pessoas passam a referenciar você por causa da empresa. Tem gente que liga lá pra loja e fala, Bruno da Eu área. conheço o Bruno da área, referencia justamente. Hoje ele não eu está não mais na apareço frente, mais, né? né? Então... E aí, o que aconteceu? Nessa reunião, ele começou a falar, trazer algumas questões, e no trazer algumas questões, ele começou a se exaltar, né? Ah, porque tá errado, porque tem que ser assim, e sempre o ponto de vista dele. Só que o que eu percebia? Ninguém nunca confrontava. Todo mundo sempre ouvia e achava que ele tinha toda a razão, ou por mais que não tivesse, não tinha coragem do enfrentamento, sabe? E eu fiquei até o final, quando ele terminou de falar tudo que ele queria, todo mundo muito murchinho, muito quietinho na empresa. Ele falou, alguém tem alguma coisa para falar? Eu levantei a mão. Aí ele falou, você? O que é que você tem para dizer? Eu falei, o problema da empresa é você. Porque você quer... A demissão já tá
Eu falei, porque você quer fazer parte do processo inteiro, só que eu não sei trabalhar com pessoas que não confiam na minha competência profissional. Se você me contratou é porque tem um motivo para isso. Então você vai ter que começar a aprender a confiar no trabalho das pessoas do seu time. Porque a gente está aqui para ser seu time. E você precisa deixar a gente trabalhar e confiar nisso, porque o resultado vem. Mas primeiro a confiança tem que ser estabelecida. Aí ele, como assim? Eu falei, ó, a partir de agora. E aí eu comecei a demandar a empresa com menos de 3 meses. Tipo, a partir de agora, você vai ficar no setor financeiro, porque realmente você entende bastante e é o que você domina. Mas a questão de venda vai ficar com Lúcia, que era uma pessoa que já existia lá na loja, né? Que é a pessoa que domina isso. Eu vou ficar com a parte de relacionamento de clientes e a gente foi setorizando a empresa. Criando processo. Criando processos, porque eu acredito em pessoas, processos e produto. Então, a gente precisa saber delegar esses 3, né? Essas 3 etapas da empresa. E aí, a gente começou a setorizar isso. Aí, ele falou, então, vamos fazer o seguinte. Aí, ele estabeleceu a hierarquia. Então, vamos fazer o seguinte. O que acontecer de errado, eu vou cobrar de você. Aí, eu falei, pode cobrar. Tava com medo? Muito. Mas já tinha feito o desafio, não podia voltar atrás, né? Todos são os maiores riscos. Entendeu? E aí a gente começou a fazer isso. E começou de fato a dar certo. Vanessa, deixa eu... E começou de fato a dar certo. E aí o que que houve nesse tempo, né? A gente começou a ter um amadurecimento pessoal, porque querendo ou não, a gente às vezes fala assim, quando eu vou trabalhar, eu deixo Vanessa, pessoa, em casa e vou pro trabalho. Não existe. Não existe separação do profissional para o pessoal. Até porque você é um ser indivisível. Você é, tipo assim, eu acredito que você é carne, espírito e alma, sim, mas você é uma tricotomia. Eles são unidos, não tem como você dividir. Agora quem tá falando é minha alma, agora é meu espírito. Não é assim. Então não tem como você fazer essa sessão, entendeu? Deixar em casa o profissional. Não, o seu trabalho te amadurece, você amadurece o seu trabalho. É assim. Você aprende assim e você vai evoluindo dessa maneira. E aí a gente começou a perceber que tanto no pessoal quanto no profissional a gente começou a virar uma família. E quando eu falava família a gente sabia a dor do outro, sabe? Às vezes eu entendia que uma outra pessoa que trabalhou com a gente, que foi a Adriana, ela não estava bem. E aí eu dizia, pô, Adri, você não tá bem, né? Aí ela não. Ó, se chefinho, porque eu sempre, até hoje eu chamei de chefinho. Mas, tipo assim, se chefinho chegar, pode deixar que eu respondo. Porque a gente, principalmente mulher, né? Que a gente sabe que não está bem todos os dias. Então, tipo assim, fique tranquila que a gente vai fazendo isso. E a gente começava, não tinha escala no trabalho. A gente vivia como era melhor e a gente ia adequando a agenda. E isso foi começando a funcionar, dando certo. Trabalho por produtividade e não por obrigação. Isso aí. A obrigação você estabelece, não você fazer isso daqui até aqui. Aí a pessoa, depois daqui, ela não tem obrigação. Isso aí. Mas quando você trabalha por produtividade, você se entrega. Então, da mesma forma que a empresa, ela tem as facilidades para o colaborador quando necessário, o colaborador também flexibiliza para a empresa e eu também acredito muito nesse modelo de trabalho. Até porque eu acho que, assim, quando você faz isso, a pessoa entende que ela não é uma máquina, entendeu? Não é um robô, não é um computador, você está ali produzindo, mas você também está ali crescendo junto com a sua empresa e, assim, você cria o senso de time. Sabe? Você otimiza as coisas. Na minha cabeça funciona muito isso. O meu sonho hoje tem que funcionar para mim, mas eu também tenho que saber quais são os sonhos dos meus colaboradores, porque se a minha empresa só crescer e eles não saírem do lugar, não é justo. Então, eles precisam também se realizar. Eles precisam também ser vistos como pessoas para que eles consigam produzir melhor e o ambiente fique sadio. E todo mundo cresça, né? Que é, na verdade, o que a gente quer. Ontem eu fiz o pagamento de comissão da empresa lá, né? E ligado a isso que você falou sobre crescimento individual de cada colaborador, ontem eu fiz um pagamento do maior comissionamento da história da Portal de Destinos. E assim, a felicidade que eu tive de remunerar aquela pessoa pela competência, pelo trabalho, por tudo que ela fez ao longo dos últimos meses e do último mês ao qual ela foi remunerada. Então, assim, você vê o crescimento da sua empresa, mas você vê o crescimento da pessoa. E a pessoa Eu recebi ontem 2 depoimentos de 2 pessoas que foram remuneradas pela sua produtividade. Sim. E a felicidade. Aí ela...
as duas me retribuíram com uma gratidão, você a minha. Eu falei, não, a gratidão é da empresa para vocês, porque vocês que fizeram isso. O objetivo foi alcançado graças ao trabalho de vocês. E, ao mesmo tempo que eu fico triste quando eu vejo empresários hoje em dia que, ao ver a evolução do funcionário, o crescimento da sua empresa e vendo que o seu colaborador está desenvolvendo, principalmente financeiramente, quer limitar. Isso aí. E aí eu acho que é a linha que começa a levar os empresários, as empresas, a, em vez de continuar a crescer, a estabilizar e, consequentemente, depois cair. É porque, na verdade, existe uma grande diferença hoje. Hoje, lá na empresa, por exemplo, a gente tem um padrão, vamos dizer assim, que é o seguinte. Bruno é muito bom com números, com contabilidade, com tudo isso. Mas Bruno não é tão bom de equipe, de pessoas. Por quê? Porque ele é muito prático. A cabeça dele funciona da seguinte forma: se eu sei, você tem que saber. Homem. Entende? E mulher não. A subjetividade da gente faz com que a gente enxergue o padrão maior, né? Das coisas. Então, hoje, quem trata as pessoas na empresa sou eu. E o que eu percebo é o seguinte: há uma diferença gigante entre líder e chefe. Quando você é líder, você dá o exemplo e as pessoas te imitam. Elas vão porque elas estão vendo você fazer. E não é demagogia. Elas acreditam porque elas estão vendo que você... Então, assim, qual é o meu retorno? Você falou do seu retorno, né? E assim, eu não vou mentir a você. Eu me sinto também muito feliz quando a gente consegue ver, como já aconteceu agora, há pouco tempo também lá na loja, Bruno percebeu que tinha uma colaboradora da gente que estava querendo fazer uma reformazinha, né? Ela precisava fazer umas coisas, aí ele chamou ela e falou assim, ó, se você bater meta esse dia, eu vou te pagar X para você comprar. E ela bateu, gente, a felicidade, porque foi geral, não foi só dela, era como se a gente tivesse conquistado com ela. E isso, a pessoa se sente acolhida, ela se sente pertencente ao meio. E, na verdade, a gente vive para isso, para pertencer ao meio. Porque é aquele velho ditado, né? Quem não serve para servir, não serve para viver, né? Então, a gente tem essa questão da liderança. E hoje, eu acho que nessa geração, isso faz a diferença. Porque tem a humanização e tem o ver o outro com empatia, mais do que nunca. Então, os que vão dar certo é quem são líderes, e não os chefes. Exatamente. E assim, uma coisa que chama muita atenção nos negócios de vocês, eu tô falando porque eu sou próximo, né? Eu acompanho, Sim. A gente conversa muito, vocês são fornecedores da minha empresa, então a gente tem um relacionamento próximo, né? A gente tem algumas parcerias. Mas essa questão do complemento, e eu observo que na maioria das empresas que dá certo é quando existe a sociedade onde um complementa o outro. Sim. Aquilo que você disse que o Bruno não é muito afeto, ou melhor, ele não é tão bom Isso. na parte de pessoas porque ele é objetivo. Não significa que ele é uma pessoa ruim. Isso. Mas ele não é tão bom quanto você. Isso. Em compensação, você não é Não, tão boa com números como ele é. Isso Então, aí. um complementa o outro. Justamente. Você fecha as brechas. Na minha sociedade, nas empresas que a gente tem, também tem muito isso, né? Eu sou bom em algo, o outro é bom em outro, o outro é bom em outra situação, e assim a gente se complementa. Um vai fechando as brechas para o outro. Isso funciona muito bem. Só que tem uma variável aí que é muito mais importante também, tem que ser colocado em mesa. Vocês são casados? Isso aí. Vocês moram juntos? Isso aí. Dormem na mesma cama? E trabalham na mesma empresa? É praticamente 24 horas ali 24 juntos, né? horas. Como é lidar com isso? E aí você já falou, é impossível você chegar na empresa e falar assim, poxa, Bruno, aí Bruno, mais os números, e chegar em casa, Oi, amor. como é que faz para lidar com isso, parceiro? Todo dia, Rapaz, dia e noite. a tarefa é difícil. Mas a gente tenta esquecer um pouco o trabalho, né? Lá a gente tem Davi lá de 2 anos, tem Bila de 11, né? E aí... Fases tem outra, diferentes, inclusive, também, né? Que tem essa questão Isso. do saber gerir os filhos ali, entender as Cada necessidades. vez que a gente tem outros problemas. Já estou aí. É, Eu já muitas estou, coisas. E assim, o que eu falo também é o seguinte, diálogo. Porque nada na vida funciona sem diálogo. Quando você sabe conversar e sabe entender, porque o que interessa no diálogo não é o que eu falo, é o que você compreende do que eu digo. Então, você precisa dar voz e você precisa saber também falar. Entende? E entender simplesmente que o outro, ele não é o seu oponente.
Ele tá ali para crescer com você. As ideias podem não bater o tempo inteiro, mas ele não é um inimigo seu rival. Ele tá ali expondo o que ele pensa e é tão importante quanto você pensa. Então, a gente tenta gerir isso à base do diálogo. Tanto na empresa, quanto em casa. Ah, concordo em tudo? Não. E muitas das vezes a gente tem que entender hierarquia. E isso às vezes é difícil quando se trata na vida pessoal. Por quê? Porque as pessoas acham que você tem que se impor o tempo inteiro, senão você, se for no caso de um homem, você é frouxo. E se for no caso de uma mulher, você não é nem submissa, você está sendo invalidada. E não é assim. Hierarquia é o quê? É você saber quem tem a competência para. Entendeu? E respeitar isso, apenas isso. Então, a gente tenta fazer isso funcionar assim na empresa e em casa também. Meus filhos hoje, eu amo a questão de família. E meus filhos hoje são criados em uma família onde eles sabem qual o papel do meu pai, qual o papel da minha mãe, qual o meu papel, no caso da minha filha de 11 anos, aqui dentro dessa família, onde eu posso agregar aqui. E até meu filho de 2 anos sabe isso. E a gente se respeita nas particularidades da gente e a gente vai entendendo que é um time e que a gente está indo para o mesmo lugar. Então, a gente precisa estar unido. Então, às vezes, quando acontece, né, da discussão, isso, de não pegar direito ali, o que é que eu faço? Tá, meu chefe tá dizendo que é para fazer o quê? E aí, às vezes, ele diz, vai fazer de tal forma. Eu digo, tá, só para constar, eu não concordo, mas se é para ser feito assim, a gente vai fazer do seu jeito. E se funcionar, é dar o crédito. E se não funcionar, não adianta também ficar dizendo, tá vendo que eu te avisei? Eu disse que não ia dar certo. A pessoa vem e reconhece, poxa, você teria razão se a gente tivesse feito dessa forma. Funciona. E no fundo, desculpa te cortar, no fundo, quem não dá ouvido a algo que a gente fala e quando acontece, a pessoa já sabe. Não precisa, né? E citar. A pessoa vai... E não funcionar é raro, mas acontece. Olha só como está isso. Mas assim, a gente tenta discutir. E assim, uma coisa que eu acho que, para quem principalmente quer empreender aí, e principalmente quando é com um parceiro, né, de vida, se eu pudesse dar um conselho a quem quer entrar nisso, é o seguinte: tente ter o máximo possível um relacionamento sólido e que você entenda a importância do outro. Não só para você, mas também da sua importância para o outro. Porque quando a gente é bem resolvido, a gente se une. Agora, quando existem coisas mal resolvidas entre a gente ataca o tempo inteiro, a gente fica na defensiva. Tudo que o outro fala, a gente entende como um ataque. E a gente tenta atacar para se sentir melhor. Então, eu acho que quando você tem solidificado aquilo que você sente, mas quem você é e quem é o outro, e a importância de vocês dois juntos, funciona porque flui. Entendeu? Você respeita, ele te respeita. E aí, a gente procura mais hoje o conselho um do outro. Tudo que eu vou fazer, amor, o que você acha disso? Aí ele, rapaz, eu não faria por aí, não. Eu já penso 2 vezes aqui. Poxa, mas por quê? E aí ele me expõe o ponto de vista. Eu falo, mas e se for assim, assim, assim? E a gente vai ampliando a visão. E é por isso que funciona. Porque a experiência dos dois. A gente consegue ouvir. Eu vi um depoimento essa semana que falava que a mulher, Sim. ela talvez seja a principal responsável pela prosperidade do lar. E quando eu falo lar, é o lar como um todo. Sim. Relacionamento, finanças, tudo. Família. Certo. Se a mulher ela é bem resolvida, se a mulher ela é bem estruturada, se a mulher é bem sábia, e a Bíblia nos ensina a respeito da mulher sábia, Justamente. pouco provável que aquele lar venha a fracassar em todos os aspectos. Sim. Se a mulher ela é contrária a tudo isso que eu falei, a probabilidade de esse lar fracassar é muito grande, porque eu estou falando agora como homem. Sim. E Bruno pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas assim, a minha visão é, o homem, ele é aquele decisor, é aquele que ele vai tomar algumas atitudes, muitas vezes eu não vou dizer pela emoção, mas por aquilo que ele acha que é responsabilidade Isso. dele. Mas tem determinadas ações que o homem vai fazer que a mulher chega e fala assim, filho, não vá por esse caminho não, ó, pense dessa forma, ó, vá por aqui, faça desse jeito, e vai direcionando o homem. Isso. Ele começa a repensar
poxa, realmente, se eu fizer isso aqui, vai acontecer. E por causa das orientações da sábia mulher, Isso. ele repensa e às vezes muda a rota. Tem coisa que eu converso com o Vanessa, ela fala, eu não faria. Aí o cara já pensa duas vezes. Mas quando o homem ele compreende que ele tem uma mulher sábia do lado, que ele tem uma parceira do lado, que ele fala assim, ela não tá fazendo ou não tá falando nada para me prejudicar, ela quer o meu bem. Sim. E quando você sabe que a mulher te ama e que ela quer o teu bem, você para para ouvir. Aí ela fala, eu não faria. Aí eu falo, tá bom, eu vou ver o que eu faço. Tem isso também, o orgulho aqui é maior. Não, com Em orgulho bate, compensação, tem alguns momentos que o homem, por ser o decisivo, e aí tem gente que fala, machismo. Se isso é machismo, eu sou machista. Sim. Porque eu acredito naquilo que está escrito na Bíblia. Isso. E ao homem foi dado a responsabilidade De ser a de cabeça. ser o cabeça da casa. Isso aí. E a mulher, a sua ajudadora, não é a sua escrava, não é a submissão que a Bíblia fala, não é você ser capacho do marido. Pelo Isso. contrário, é você estar ali lado a lado. Justamente. Quando Deus criou o homem, ele criou a mulher para ser companheira Isso aí. e não escrava. Uhum. Então, quem conhece um pouco a história lá do Gênesis vai entender o motivo de Deus ter dito que a mulher seria dominada pelo seu marido. Isso. Mas eu continuo dizendo, o homem que tem uma ajudadora ao lado, uma mulher sábia, uma mulher que direciona, uma mulher que faz ele repensar o seu próximo passo, pouco provável esse homem fracassar na vida. E eu sempre gosto de trazer, eu sempre já trouxe algumas vezes o exemplo aqui do relacionamento de alguns grandes homens que eu tenho como referência, assim, né? Claro. Barack Obama e Michelle Obama. Tem até a história que eles estavam no restaurante, se é verdade, eu não sei. Eles estavam no restaurante, o garçom veio servir, e aí era o ex-namorado dela. Aí ele chega pra ela e fala assim, tá vendo, se você tivesse casado com ele, você estaria casado com um garçom. Aí ela chega e fala pra ele assim, na verdade, se ele tivesse casado comigo, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. A mulher É quem vai indiretamente conduzindo, né? conduzir o negócio. E assim, depois você corta isso aí, vai. A mulher tem um poder sobre o homem absurdo. Eu sempre falo na minha roda de amigos, o homem, ele pode ganhar várias guerras, Sim. ele pode ganhar várias brigas, ele pode ganhar várias disputas, mas ele, quando chega na frente da mulher, ele Parece um menino. parece uma criança que cai. Se a mulher souber Mas, levar ele. vamos lá. O que é que hoje, se você me perguntasse, o que é, fora a comunicação, que eu disse que é um dos pilares, o outro pilar importantíssimo para um relacionamento dar certo? A admiração. Quando você admira alguém, como você falou aí, ó, eu busco as minhas referências. Referências está muito intimamente ligado à admiração. Uhum. Quando o homem tem uma mulher ao lado que ele não admira, é muito pouco provável que ele valide o que ela está falando. Mas, o contrário também é real, tá? Quando a mulher tem um homem ao lado que ela não percebe ele como um objeto de admiração dela, ela também não vai validar aquilo que ele está falando, sabe? Mas quando você percebe que os dois se admiram, e é isso que a gente tem que ter cuidado no relacionamento e nunca deixar perder. Trazer sempre à tona, e às vezes Bruno brinca muito, rapaz, 3 horas da manhã essa mulher quer ter DR, mas não é uma questão disso, é porque eu não deixo morrer o motivo pelo qual a gente está junto. O que é que você... Com seu filho acordado ali, agonia. Aí ela fala uma pergunta do nada, um negócio fora do contexto. E aí o que é que acontece? Eu sempre não deixo morrer, por quê? Porque ele precisa saber por que ele me escolheu, e essa escolha tem que ser diária. E a mesma coisa eu também, porque isso, além de solidificar o relacionamento da gente, faz com que a gente entenda o motivo pelo qual o outro é importante, que eu falei lá no início. Uhum. A gente vai validando isso e a admiração vai crescendo. Então, hoje, se você me perguntasse, por exemplo, Vanessa, o que é que você mais admira em Bruno? Ele é um homem. Não é dizer que, meu marido é bom, mas não tem mais. Meu marido é bom e ponto. Entendeu? Eu sei que o que ele se propõe a fazer, ele vai fazer com excelência. E se você quiser saber quem é o homem, pergunte à esposa. Então pronto, meu Nino, você tá bem, viu? Tá aprovado. Então assim, o que acontece? Eu sei que ele vai fazer bem. A insegurança todo mundo tem.
possibilidade de erro, todo mundo tem. A vida nada é certo, a não ser a morte. Ninguém quer viver essa certeza tão cedo, né? Então, assim, hoje eu admiro o meu marido pelo caráter, pela pessoa que ele é, pelo homem de negócios que ele consegue ser. Às vezes a visão dele é tão ampla que eu digo, nossa, você conseguiu pensar nisso nessa fração de segundo? Meu Deus, não é possível, que cérebro é esse? Então você continua admirando todos os dias. E isso faz com que seu negócio esteja bem, porque você confia no que o outro está falando. Entendeu? E ao mesmo tempo seu relacionamento está salvo. Porque todas as vezes que vierem brigas, que é natural, todas as vezes que vierem uma chateação, uma coisa que vai discordar ali o ponto de vista, você entende que é só um ponto de vista que é diferente, que não tem a obrigação de ser igual. Mas você precisa respeitar. E ponto, vocês vão achar o caminho. É só você saber que não precisa soltar a mão. Vocês têm que achar o caminho juntos, porque vai acontecer, entendeu? Então, isso é que eu acho hoje mais importante e o que eu vejo que menos está interessando para as pessoas hoje, porque hoje está tudo muito rápido e as pessoas estão trocando na primeira dificuldade. Sabe? Teve a dificuldade ali, não preciso passar por isso, é abusivo, é tóxico, tudo está se tornando tóxico e abusivo. Se falava muito dos rótulos antigamente, que realmente eu tenho que concordar, que se davam muitos rótulos a gente, fulano é isso, fulano é aquilo, e você vai acreditando naquilo, e realmente isso é tóxico para o ser humano. Mas hoje em dia tudo é tóxico. As pessoas não conseguem ser confrontadas mais. A gente vive um mundo mimimi. Você vive com pessoas muito frágeis. Eu acho que essa geração é a mais frágil da história. Porque você percebe que a doença de hoje é o quê? Depressão. Na minha infância, eu apanhava de meu pai. Tomava porrada. Eu apanhava de palmatória, minha mãe me batia de cinto. Eu nunca cresci traumatizado. Eu amei meu pai incondicionalmente, amo minha mãe incondicionalmente, com todas as porradas. Meu pai trabalhava viajando. Há quem diga que o pai que viaja muito é um pai ausente. Eu vou dizer, meu pai nunca foi ausente na minha vida. E ele viajava muito. E nas viagens, toda vez que ele ligava, todo dia ele ligava para saber como estavam as coisas, falava comigo, com meu irmão, minha mãe fazia queixa de mim e de meu irmão. Ele falava assim, você sabe que você já tem uma surra garantida, né? Então, assim, a certeza da volta de meu pai era uma surra que eu tinha. E apanhava. Mas nunca cresci traumatizado. E isso nunca fez você não querer que ele viesse, né? E ele me dizia assim, quando você crescer e você tiver seus filhos, você vai entender. E hoje eu cresci, hoje eu tenho uma filha, e hoje eu entendo. Não é? A gente sabe onde o calo aperta. Então, assim, hoje eu procuro, ao máximo, tentar resgatar essas coisas boas que eu aprendi do meu pai para trazer para minha filha. E eu vou dizer, a gente acaba afrouxando por conta das facilidades que tem hoje. Hoje em dia o pai, para não se dispor com o filho, dá o celular, para não se dispor em dar mais tempo, deixa ele na rede social. Só que a gente tem que começar a puxar a rédea, porque se a gente não puxar as rédeas, a gente vai transformar os nossos filhos, a nossa próxima geração, em pessoas fracas, em pessoas frágeis, em pessoas do mimimi. E sabe uma outra coisa que me chama muita atenção, falando de filhos? É assim, eu acho que a tarefa mais difícil no mundo é educar. Porque assim, gerar não é difícil. Tem seus perrengues, mas você gera. E educar é muito difícil porque se educa pelo exemplo, sabe? E o que eu percebo hoje é que a gente, enquanto pai e mãe, às vezes a gente deixa a desejar por culpa. Eu passo o dia inteiro trabalhando, então quando eu chego de noite em casa, que às vezes minha filha me pede, mãe, me dá mais um tempo no celular, eu fico, poxa, se eu não der, eu vou ser uma mãe ruim. Mas eu queria ela próxima a mim. Aí o que é que eu faço? Eu cedo a vontade dela para que eu não tenha esse afastamento. Só que é o celular que está nos afastando. Então a gente acaba cedendo a algumas chantagens, vamos dizer assim, dos filhos por fragilidade nossa. Então, hoje, o que eu há pouco tempo ouvi uma coisa que me fez muito sentido, e eu não sei, pode fazer sentido aí para todo mundo que está ouvindo e talvez para você enquanto pai também, que é o seguinte: a gente precisa dificultar a vida dos nossos filhos, porque o mundo não vai facilitar. E se a gente quer treinar pessoas, a gente precisa dificultar em casa enquanto eles estão sob a responsabilidade da gente. Por quê? Porque aqui, se ele cair, tem amor para levantar. Se ele tropeçar, a gente está aqui para segurar. E lá fora? Então, quem é que a gente está formando? Então, a gente precisa se impor enquanto pai, enquanto mãe, para que os filhos vejam o exemplo da gente, mas que principalmente eles vejam que a gente está formando pessoas. Nosso objetivo ali é o quê? Não é cortar a asa, é auxiliar o voo. Um dia
você não vai ter mais a sua filha dentro da sua casa. Ela vai voar, porque sua mãe hoje está sem você e seu irmão, porque vocês voaram. E a lei da vida é essa. Agora, que bom que você teve pais que souberam te dar rumo. E a gente precisa fazer isso. Mesmo que a gente, às vezes, se sinta perdido, né? Porque é desafiador estar do lado de cá. E agora a gente entende perfeitamente nossos Eu tenho pais. um amigo que ele fala assim, eu não estou preparado para ser pai. Eu falei, você nunca vai estar. Não mesmo. Eu acho Porque que você não é pai ainda. No dia que você for, aí você vai falar assim, puxa, eu não estava preparado e eu não me sinto preparado. Você todos os dias aprende a ser pai. eu brinco que a gente já frustrou umas 2 ou 3 pessoas. Aí quando eu vi o Davi falar, não quero ter filho. E assim, Bruno sempre teve muita vontade de ser pai. Mas ele me dizia assim, eu não sei se eu tô pronto. A mesma conversa do seu amigo. Eu dizia a ele, o que você falou. A gente nunca tá pronto. Mas Deus sabe a hora exata de que você precisa de algo. Então, quando ele te dá algo, abrace e faça o seu melhor. Você vai acertar sempre? Não. Mas o erro, naquele momento, pode ser para seu filho entender que você não é um super-herói, mas que você não desistiu. E você voltou. O ser pai, os nossos filhos são os nossos maiores empreendimentos. Com E certeza. a maior responsabilidade que nós temos. Então, se você não cuidar bem e deixar que o mundo cuide e o mundo não cuida, aí a gente está propício a falhar na nossa principal missão na Terra como pais e mães. E assim, Eles são os a nossos empresa da gente também, a empresa como um todo. Você vê sua empresa como um filho, né? Sim, com certeza. Pois é. E você entende que os seus colaboradores são uma família, né? Que vocês estão ali dividindo o mesmo teto, que vocês estão ali por um bem comum e que a empresa tá ali para facilitar e trazer retorno para você de alguma forma, mas também para ter uma história. E eu digo, se eu passar a educar minha filha como eu lido com os meus colaboradores, eu seria um pai muito melhor. Justamente. E às vezes a gente quer facilitar isso. E assim, eu gosto, nos podcasts eu consigo pegar muitos aprendizados. Já tirei muitos aprendizados nessa mesa aqui com algumas das grandes pessoas que já passaram por aqui. E assim, isso que você falou é muito importante. Nós não estamos aqui para facilitar a vida dos nossos filhos, nós temos que dificultar. Porque o mundo não vai. Mas é porque a gente também aprendeu que a gente precisa que os nossos filhos sejam melhores do que a gente precisa dar para eles o que a gente não teve. Eu acho que essa frase tem um erro aí. Porque se a gente desse para os filhos da gente exatamente o que a gente teve, a gente teria uma sociedade mais forte. A gente teria pessoas sendo formadas para o mundo. Porque hoje você se sente não preparado para enfrentar ele? Não. Você está lá. Então a gente precisa saber que a frustração é natural. Ela vai acontecer. Você cuidando ou deixando de cuidar. Entendeu? Agora, se você tiver um orientador, como você teve o seu pai, como você tem a sua mãe, você sabe que as coisas vão caminhar. Pode não dar certo sempre, mas vai dar certo. Lá no final, vai dar certo. E o que eu vejo, por exemplo, assim, Bruno com Davi. Sabe qual foi o presente que ele pediu ao Papai Noel? Um computador para ele trabalhar. Porque Davi, 2 anos. Davi, 2 anos. Por quê? Porque Bruno chega em casa e às vezes ele leva, né? Fazer alguma coisa. Isso, e ele vê. Fala de seguro, das coisas, da empresa. Aí ele vê. Aí ele fala, papai, quero trabalhar com você. É o exemplo. É aquela coisa, quem educa é o exemplo. Então, o que é que ele está aprendendo? Eu preciso ser igual ao meu pai. Meu pai trabalha. Então, hoje, o que é que acontece? A gente se distancia dos filhos. Muitos filhos não sabem nem o que os pais fazem. Aí Sabe? às vezes eu tô lá com o computador trabalhando e ele abre o dele. O lá dele pra do mim, lado lá, e fica do lado dizendo que trabalhou. Tá trabalhando. E outra coisa também que eu vejo é o seguinte, Bruno tem uma mania de ele atende celular andando. Ele sai passeando enquanto ele fala no celular, seja com quem for. E Davi tá do mesmo jeito. Não. Ele pega, às vezes, o controle da TV e ele diz, oi, não sei quem, fala lá a pessoa, e ele sai andando com o celular e fala, opa aí, você, mirim. E Uma vez eu tava falando com um cliente lá em casa, aí eu falei assim, rapaz, não pode não. Ele, não pode não. como se ele entendesse, sabe? E assim, o que eu disse sobre Deus, Deus sabe exatamente o que você precisa e na hora que você precisa, porque Bruno, ele tinha certeza absoluta, e aí eu vou deixar até que ele te conte, não eu, sobre, na minha gestação, que nós teríamos uma menina. Ele tinha certeza absoluta. Os organizadores do Chá Revelação pediram para ir de branco, e ele foi de rosa. Porque ele tinha certeza absoluta que era menina, ele falava para todo mundo que era menina, e ainda tinha uma frase que dizia que ele não fazia menino, só fazia menina porque ele gostava do que era bom, entendeu? Uma filosofia. E aí, o que que acontece? Nesse meio tempo, ele descobriu, né, no dia, que era um menino. E a frustração, você precisava ver.
Tem foto pra provar, a cara do bonitão lá, super frustrado. Só que o que que houve? Tá vendo a menina agora. Não, meu filho, Tá revelando. não, diga amor, pelo amor de Deus. O que que acontece? Ele parou de falar com minha barriga, e ele falava com minha barriga sempre. E Davi mexia muito, né? Quando ele falava. E aí ele parou de falar com minha barriga. E Davi sentiu isso. Aí eu deixei, eu respeitei, porque como eu te disse, né, tem a questão do diálogo, tem a questão do colocar-se no lugar do outro. E eu me coloquei pensando, pois se fosse eu que tivesse essa expectativa toda. Mas tem um tempo aquilo para ser respeitado, né? Aí quando passou esse tempo eu falei, amor, a criança que estava vindo nunca lhe prometeu que era uma menina. Então você precisa entender que é um menino. E você precisa entender uma outra coisa. Deus não erra. Se tá vindo um menino aí, é porque ele acha que precisa de mais homens como você no mundo. Aí botou o Ed do cara lá em cima. Por quê? Porque realmente é. Estão faltando hoje pessoas, Pudo, que se espelhem nos seus pais. Hoje a rede social, eu estava conversando com minha filha, eu perguntei, vem cá, sabe o que que eu fico pensando? Daqui uns 20 anos, quando a maioria da população for blogueiro, não, nada contra os blogueiros, mas tipo assim, quanto a maioria, o que que vai acontecer se tiver uma epidemia? O que que vai acontecer se tiver, sei lá, um dano muito maior à sociedade? Cadê as profissões que trazem significado? Onde é que estão? Tá todo mundo na era da facilidade. Eu quero viralizar, eu quero ficar famoso, como se isso justificasse a vida. E não justifica. A vida só é plena quando você consegue significar ela, mas servindo. Uhum. Sabe? Eu digo à minha filha direto, eu não vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Eu vou trabalhar porque eu preciso ser útil para a sociedade que eu estou inserida. E é esse o valor do trabalho. Só que está se perdendo isso, entendeu? E hoje ver Davi imitar ele e ver ele se derreter todo faz somente ratificar o pensamento de lá de trás. Deus sabia o que estava fazendo desde sempre, entendeu? Agora só explica pro pessoal aqui, porque o pessoal pode ficar perdido. O que é pudo? Porque eu sabia que ela ia falar isso em algum momento. Eu falei já Ia de arte. escorregar em algum momento. Em Eu algum falei. momento ela ia falar, mas pra ninguém ficar perdido. O que é Ok, pudo? não tem nada a ver com um cachorro, por mais que pareça. Não, é mentira, brincadeira. O que é que acontece? Essa criatura que fala aí do podcast de vocês era uma pessoa que era fofinha, pequenininho. Eu posso falar que eu sou um pouco mais velha do que ele. E ele tinha umas bochechinhas papuda, entendeu? Só que aqui na Bahia ninguém fala termos muito grandes. Aí foi diminuindo, começou papudo, pudo, e ficou pudo. Então, pudo não é de pudor, de cachorro, mas é de papudo, que a gente chama ele até hoje E é carinhosamente. engraçado que são poucas pessoas que me chamam assim, né? Né? Acho que Vanessa Eu, e mais, você e mais umas, sei lá, 3 pessoas talvez que me chamam assim. essa semana a gente tava tratando dos negócios, né? Eu falei, pô, tem que chamar Danila. É, Mas é estranho. é estranho, é estranho. Mas É por isso que eu chamo o pudo mesmo. Você se eu importa, penso, meu não, filho? não me importa não, Que eu ótimo. acho. Me leva à minha infância. Mas voltando só a falar um pouquinho dos negócios de vocês. Vocês estão inseridos no mercado de corretagem e no mercado de estética. Estética. E as meninas da produção fizeram o dever de casa Olha e aí só. foram levantar uma pesquisa estadunidense que diz que até 2028 este mercado de estética deve faturar mais de 600 milhões. E aí eu vou jogar a pergunta para os especialistas, que são vocês. Vocês estão esperando surfar nessa onda? Quais são as perspectivas para este mercado até os próximos anos aí, até 2028, como a pesquisa diz aqui, já que vocês estão inseridos nesse mercado, o que é que vocês têm de visão inserido nele? Então, vamos falar. Vamos dividir? Vamos setorizar a pergunta. Parte financeira dos 600 milhões fica aqui. Parte técnica de como eu vejo fica aqui. Então, vamos lá. O que é que eu vejo? Hoje em dia, realmente, eu concordo com a pesquisa, porque você percebe que a cada dia o pessoal está buscando por um ser perfeito. Sabe? Eu posso não ser perfeita aqui dentro, mas aqui fora tem que exalar que eu sou plena, que eu sou perfeita, que eu acordei. Porque as pessoas micropigmentam, fazem as coisas. Não estou criticando porque sou do mercado, mas façam mesmo. Adoro que vocês façam, podem fazer à vontade. Mas o que eu estou falando é do exagero.
as pessoas estão perdendo as características por um padrão. E isso é tóxico. Porque quando você deixa de ser você, você perde sua individualidade. E isso não é somente para a sua personalidade, é para a sua apresentação pessoal também. Você é diferente, esse é o seu poder, sabe? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo real essa procura. E as pessoas estão padronizando seus corpos, seus rostos. As pessoas estão entrando cada vez mais nas cirurgias plásticas, nos métodos que a gente chama hoje em dia de injetáveis. Então, você tem um preenchimento que deixa seu rosto um pouco mais quadradinho, ou você faz uma projeção aqui no seu queixo, no seu mento, e você consegue ter um rosto mais harmônico, você preenche aqui. Então, assim, você vê que é muito padrão, as pessoas estão vindo para esse lado como se fosse a resposta das suas dores. E às vezes não é a resposta das suas dores, entende? Então, eu acho de fato que só está crescendo e vai crescer. Por quê? Porque estamos em uma sociedade frágil. E isso, pelo menos, me dá autoestima. Eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo. Então, é óbvio que eu vou cada vez mais fazer procedimentos estéticos que me entreguem aquilo que eu desejo. Já que eu não posso ter de outras formas em outras áreas, eu vou investir em mim. E isso tem trazido muito, né? As pessoas têm trazido muito isso como auto-amor. Mas que auto-amor é esse que te padroniza? E que, na verdade, na sua grande maioria, não está ligado ao externo, está ligado ao interno. É algo emocional que impacta na sua forma de se enxergar e você vai lá e quer mudar. Como eu fui feito por Deus e Deus faz tudo perfeito. Olha só como ele é humilde. Mas assim, foi atropelada ali na frente. Mas o que é que eu vejo, honestamente, enquanto profissional da estética, hoje, virou um mercado como se fosse fugiu a palavra, mas tipo assim, sabe quando você faz uma coisa em grande escala? Padronizando mesmo? Hoje é isso. Commodity. Isso, tipo assim, você consegue escalar a beleza. Antigamente você não conseguia fazer isso, porque você não tinha um padrão. Então você não tinha como dizer que você ia entregar tal resposta, que você ia fazer isso, que o seu corpo ia reagir dessa forma, você não tinha como fazer isso. E hoje as pessoas, com o advento da tecnologia, já conseguem prever coisas. A IA tá aí para provar, né? Que você consegue ter uma previsão futura muito, muito mais assertiva. Então, o que é que as pessoas fazem? Elas padronizaram e colocaram esse mercado para ter uma ascensão histórica. Porque imagine 600 milhões em um mercado, sabe? É muito dinheiro. Por quê? Porque hoje você tem métrica. Então, você consegue fazer isso. E hoje os desejos das pessoas estão em parecer com, não ser quem é, mas parecer com. Então, você consegue fazer. E você tem tecnologia para isso na estética. E às vezes você não precisa de uma cirurgia plástica. Às vezes um procedimento de 40 minutos te dá o que você quer. Então, você cura suas dores com suas vontades, com seus desejos. E eu acho que isso realmente é o que tem levado esse mercado a ter essa ascensão tão grande. Hoje é muito mais do que passar creme, né? Muito mais. Acho que quando eu comecei na estética já estava mudando um pouco. Não, pare com isso. Olha, não. Vem cá, quem é a pessoa que você conhece que passa desodorante no rosto? Porque leite de rosa é um desodorante. É. Mãe. Pois é, entendeu? Tem algo de errado não está sendo. A estética mudou muito, né? Muito. Principalmente na pandemia. Da pandemia para cá, a gente notou uma grande diferença na estética, né? E a estética pode-se dizer que foi um dos setores que não pararam na pandemia. Diminuiu. Mas as pessoas estavam em casa, precisavam consumir, né? Precisavam tratar da pele, usar muita máscara. Então a pele tinha uma deficiência. Principalmente profissional de saúde. Né? Minha irmã sofreu muito, né? Foi. Na pandemia. Então, a estética hoje, de 13 anos atrás, quando eu comecei, é muito mais do que passar creme, né? Antigamente a gente vendia muito creme. Hoje em dia tem nutricosméticos, né? Tem cosmético em cápsula. Tem aparelhos que fazem cirurgia plástica de outras formas e muito mais rápido, entendeu? Então a estética hoje é totalmente diferente do que era. Existem vários caminhos dentro da estética que uma pessoa que queira empreender nessa área pode empreender. Vendas de equipamentos, vendas de produtos de uso nos equipamentos. Isso. A gente tem algumas áreas da estética, né? Porque a estética mistura um pouco com beleza. Né? Sim. A estética está mais ligada com saúde. Isso. Mas na população em geral, as pessoas atrelam a estética à beleza. Acha que estética tem a ver com cabelo, né? E
ou com unha. E, na verdade, são Áreas são diferentes. áreas diferentes. A estética está ligada à saúde, né? Bem-estar. Então, tem algumas áreas. A gente trabalha na área de dermocosméticos, que são cosméticos para tratamento de pele. Eu orgulho esse Então, menino. então a gente não trabalha tipo aqueles produtos que você vê no mercado que só para embelezar, Uhum. entendeu? Maquiagem. Embelezamento. Ali é uma maquiagem. Isso. Um exemplo. Nada não é ruim, mas é o Mas não tem a produto função que tratamento, não né? tem a função tratamento. A gente tem produtos que além de maquiar, ele trata. Porque a ideia da gente, a função do dermocosmético é fazer tratamento. A maquiagem é o coadjuvante, entendeu? E esses produtos que vocês utilizam, eles são produtos que são vendidos com uma requisição, por exemplo, de um dermatologista, ou vocês vendem para varejo Pronto. também? A gente tem dois segmentos, né? A gente tem o segmento profissional, que ele é vendido exclusivo ao profissional de estética, não só o médico, Uhum. mas o médico esteticista, farmacêutico, o fisioterapeuta, o enfermeiro e por aí vai, profissionais voltados à estética. E a gente tem a linha Home, né, que é a linha Home Care. Você compra, eu quero fazer, quero manter minha pele. Então você tem a linha tratamento em Home Care mesmo, que são produtos que não tem uma agressão tão grande, né? Que ele não tem não ácido, não é nada que possa causar um problema na sua pele. E é diferente do produto que o profissional usa, né? Porque é um produto que o profissional tem um acompanhamento. E assim, o que Bruno falou que eu acho super interessante a gente frisar aqui, até porque eu sei que sua audiência quer estar muito bem informada, é o seguinte: estética é saúde. O profissional esteticista, ele é profissional da saúde. O profissional que trabalha com a beleza não está no ramo estética. Estética cuida do maior órgão do corpo, que é a pele. Eu costumo falar isso para que as pessoas entendam o poder e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de um esteticista, que é o seguinte: você consegue sobreviver sem alguns órgãos do seu corpo. Lógico que não órgãos vitais, como cérebro e coração. Mas sem um rim, sem vesícula, sabemos disso. Você consegue sobreviver. Mas se você tiver um dano à sua pele, algo em torno de 60%, você não sobrevive. Porque a pele é a primeira barreira de isolamento do meio externo e interno. Então, você precisa da sua pele como um fator proteção, entendeu? Para que seus órgãos todos, ele consiga produzir e viver naturalmente, ele precisa da pele, ele precisa que a pele esteja em bom funcionamento. Então, tudo que você não deixa explícito, fica implícito. O que você não fala, a sua pele traduz. Então, tem gente que diz assim, por exemplo, eu tô estressada e comecei a ter espinhas. Sua pele está dizendo que existe uma desordem interna em relação principalmente a alguma secreção hormonal naquele momento. Então, a sua pele deixa explícito, entendeu? Fica implícito aquilo ali, que você está passando por uma desordem hormonal. Então, o esteticista ou qualquer outro profissional esteta, que é o profissional que é voltado ao ramo da estética, ele tem que ter a habilidade de saber como tratar, não só embelezar, mas tratar aquela desordem e trazer a pele para o funcionamento dela normal, entendeu? No mundo de estresse e ansiedade que a gente vive hoje, qual é a recorrência que você tem de pessoas buscando, quais são os problemas de pele que geralmente acontecem por causa dessas duas variáveis que eu falei? Vamos lá. Dermatite seborreica tem bastante e é uma doença que é ligada ao estresse. Psoríase também é uma doença autoimune, mas que as pessoas às vezes nem têm noção e tá ligada ao estresse. Líquen plano também está ligado ao estresse e as pessoas aparecem muito. Apareceu uma pintinha vermelha, começou a coçar, foi pro meu corpo todo, tá coçando muito, mas não tem secreção, não tem nada, é só uma pinta vermelha e tem muita coceira. O que é isso? Isso é líquen plano, tá? Quer dizer, dependendo, né? Tem que fazer uma avaliação, mas normalmente é ligado, Bruno teve, por exemplo, e é ligado ao fator estresse, entendeu? Quer ver uma outra coisa que a gente percebe? Cabelo caindo. As pessoas não têm noção. Por causa do Covid também teve um impacto muito grande. Mas o estresse é um dos principais fatores. Acne. Acne da mulher adulta é também por causa de estresse. Alimentação. As pessoas estão
ficando obesas. Por quê? Porque o estresse faz você comer muito. E comer não, nada saudável. Ninguém sente vontade de comer um prato de salada, né? Ai, tô estressada aqui, vou comer um prato de salada. Ninguém vai fazer isso. Toma um hambúrguer, um sorvete, qualquer coisa que seja É engordante. engraçado isso aí, porque recentemente, há uns 2 anos atrás, recentemente, Né? Notei. Recentemente é bem sei lá, diferente uns isso. 7 meses atrás, quando eu inventei de voltar para academia, eu não continuei, por sinal, mas eu vou voltar. No primeiro dia que eu fui treinar, tipo assim, eu fui treinar, eu não lembro se foi peito e braço, eu sei que eu saí da academia passando mal, mas tipo assim, me tremendo. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, vá no McDonald's. E eu fui. E Não acredito acredite, que você foi no McDonald's. foi quando eu terminei de comer a primeira batata, meu corpo parou de tremer. Era como se fosse a recompensa pelo sacrifício. E eu tava literalmente tremendo pelos esforços que eu havia feito na academia. Cheguei no drive-thru, comi. Passou. Acabou, passou. Mas você sabe por quê? Isso é fisiológico. Seu corpo, por exemplo, quando a gente fala de quebra de gordura, porque as pessoas engordam com fast food e essas coisas todas? Porque seu corpo, ele precisa de energia para poder exercer as funções dele, não é isso? Pronto. Quando você come fast food, você tem uma liberação de algumas substâncias que seu corpo metaboliza em segundos, em minutos muito mais rápido. A glicose, por exemplo, cai na corrente sanguínea muito mais rápido no refrigerante e você consegue fazer suas funções todas. Agora, quando você come uma fruta, seu corpo precisa de um processo para poder obter aquela energia. E ele não quer ter problema, ele não quer ter trabalho. Ele quer que você recorra ao mais fácil. E é por isso que o que é que ele faz? Guarda para mais tarde. caso, caso ele não coma de novo, deixa eu guardar aqui, aí vai botando nos depósitos, sabe? Do corpo, e aí você vai engordando. Mas é justamente por isso, porque antigamente a gente tinha uma sociedade, quando não tinha essa quantidade e essa acessibilidade tão fácil ao fast food, porque a gente tinha uma sociedade menos problemática de saúde. Porque a gente tinha que fazer esforços. E o fast food faz com que tenha a necessidade maior de geração de alimentos e a necessidade do alimento faz com que se gerem em grande escala e cada vez mais rápido, e para que o processo seja mais rápido, não Sim. são respeitados outros Isso processos aí. importantes, que é o Isso tempo. aí. Eu digo direto, quem quer emagrecer precisa desembalar menos e descascar mais. Eu sempre digo isso. Quer emagrecer, desembale menos e descasque mais. Por quê? Porque fruta é o que vai te dar, sabe? Verdade, nutrientes. Quem te nutre de verdade. Mas a gente tá comendo e às vezes comer só não é tão bom. A mulher enciclopédia. Oh, Jesus Fala amado. E aí, bons hábitos alimentares. Aí tem que fazer um podcast só para. Só para falar de alimentação, quais são os desafios que vocês podem listar como os maiores nesse ramo que vocês atuam hoje? Vá lá, meu filho, vá. Vá que você é bom com isso. Rapaz, acho que o maior desafio hoje é a internet, né? A internet, ela meio que veio como aliada. É uma grande aliada nossa, né? Também, mas ela banaliza o mercado. Uhum. A internet dá uma bagunçada no mercado. Hoje o cliente, ele entra e fala assim, eu vou comprar de quem é mais barato. E aí você cria uma prostituição nesse mercado, entendeu? Então, eu acho que a internet hoje descentralizou um pouco, né? O comércio em si. O comércio de rua, você vê que não existe mais, né? Isso. O comércio de rua está cada dia menor. As pessoas transitam muito pouco na rua, porque elas compram muito pela internet. Uhum. Então, eu acho que o grande entrave hoje do comércio, de uma forma geral, é a própria internet. A gente vê grandes redes, grandes lojas fechando, demitindo milhões de pessoas, porque não está tendo movimentação para suprir aquele custo de uma loja. Bancos fechando. Então, eu acho que a internet ela veio como aliado, eu acho legal, entendo, uso muito a internet, mas de uma certa forma tem um lado negativo. Eu acho que é o grande entrave hoje do comércio. Ele mudou a forma das De pessoas consumir, consumirem. exatamente. E dentro do mercado hoje, tanto da corretagem como da estética, você já pensou em... Eu estou falando assim como empresário agora, porque de vez em quando você tem esse pensamento lá, você fala assim, A gente já entendeu você só no vou pensamento. mudar tudo, vou partir para outra área.
Já, acho que todo mundo. Eu sei. Primeiro que eu já tive vários segmentos, né? Acho que o segmento mais duradouro que eu tenho é o da estética. Corretagem de seguros também, eu já tenho há algum tempo, eu tenho 8 anos. No mercado de imóveis também, tenho 8 anos. Mas assim, acho que todos os dias a gente pensa, né? A gente cansa do nosso ramo e fala, o ramo de fulano tá melhor do que o meu. Uhum. E não é bem assim. Acho que todo mundo tem sua dificuldade, todo ramo tem sua dificuldade. E eu acho que nunca vai ser fácil demais. Quando for fácil demais, desconfie. Né? Uhum. Eu acho que tudo tem sua dificuldade. E o nosso não vai ser diferente, né? O nosso é a mesma coisa. Você acorda todo dia, uns dias você não está tão bem, outros dias você está muito bem. Uns dias não acontecem coisas tão boas, lhe deixa um pouco mais para baixo. Outros dias acontecem grandes resultados, você fica mais feliz e você fala, não vou deixar, porque hoje foi muito bom. Hoje foi muito bom. Aí mês que vem, E a né? vida é assim, principalmente quem trabalha no comércio, né? O comércio, ele é assim, ele é muito flutuante. O ramo de seguros é mais contínuo, né? Eu já tenho uma carteira relativamente grande, então ele é mais contínuo, né? Eu tenho um cliente o ano todo que precisa de renovação de seguro. Uhum. É porque tem Plano de recorrência saúde, nesse tem caso, recorrência. né? Mas o ramo de cosmético, por exemplo, é um ramo extremamente sazonal, né? Tipo, dezembro. Eu brinco lá na loja e falo, ó, esse mês a gente só tem 20 dias. É a mesma coisa de fevereiro. Fevereiro, eu falei, esse mês só tem 10 a 15 dias. Fevereiro em Salvador. Aqui na nossa E realidade. você tem um porém, né? Você está no Nordeste, então o Nordeste é uma região muito festiva, né? E isso Impacta, né? impacta tanto negativamente como positivamente. Sim. A área de eventos está Bom, comemorando, a hotelaria está comemorando, sua área de... Aí tá sorrindo à toa. Assim, pra gente é ruim, né? Pra gente impacta diretamente, porque a gente fica... Carnaval a gente fica 5, 7 dias fechado. Então é um faturamento que deixa de existir, entendeu? Então não deixa de ser um desafio muito grande. Janeiro e fevereiro são meses que a gente vai com cautela, entendeu? Vai com cautela, que historicamente já não são meses legais. Mas assim, uma coisa que você fez uma pergunta, eu não sou a entrevistadora do podcast, não, mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Você tem Obrigada. Borges? Tenho. Então, a casa Então é sua. meu Você tem mesmo. Borges? Indiretamente. Como é que se diz? Vocês dois, enquanto empreendedores e empresários, né? Que a diferença é que empresário tem CNPJ e empreendedor tem as soluções para os problemas que se apresentam. E a gente no CNPJ do Do outro, justamente. Vocês dois hoje, enquanto empresários e empreendedores, qual é o maior desafio que vocês travam hoje no ramo de vocês? Mas o que é que vocês veem como o maior desafio para vocês hoje? Eu diria que no meu ramo hoje, o maior desafio é você conseguir eu vou dizer pelo meu principal negócio. Sim. Hoje eu sou responsável por uma agência de viagem corporativa. O que é uma agência de viagem corporativa, para quem não sabe? Nós fazemos gestão de viagens para outras empresas. Sim. Então, hoje, pequena, média, grande empresa, ela tem a necessidade de viajar, seja para visitar o cliente, seja para fazer o serviço na empresa de um cliente, seja para fechar novos negócios. E nós fazemos toda essa logística de viagem. Desde o período de cotação, desde o período de emissão até a realização propriamente dita da viagem e o pós-venda, que às vezes é o suporte, é o faturamento, são as intercorrências que acontecem pós-viagem, um pedido de reembolso, uma alteração, um cancelamento de voo e toda aquela problemática que acontece em uma viagem, a gente tem a solução para os nossos clientes. Então, hoje, voltando um pouco sobre o que o Bruno falou a respeito da tecnologia da internet, a tecnologia veio para revolucionar o mercado e vem fazendo isso. Só que no meu mercado, no mercado do turismo, hoje, por causa da tecnologia, inventaram vários sistemas. Todo fornecedor tem um portal próprio. Todo mundo hoje quer ter sua própria ferramenta porque ela personaliza como ela quer, ela faz da forma que ela quer. Agora imagine, eu sou um intermediador de serviço e eu trabalho com diversos fornecedores. Eu trabalho com dezenas e dezenas de fornecedores e cada um tem o seu portal próprio. E eu, como empresa, tenho o meu próprio portal, que é o portal que eu entrego para o meu cliente. Então, hoje a maior dificuldade que eu tenho é conseguir concentrar toda essa massa de sistemas e
fazer a integração com o meu sistema próprio. Então, por falta dessas integrações, a gente tem bastante integrações, eu consigo fazer, entregar aquilo que eu preciso entregar para o meu cliente. Só que ainda não é o suficiente. Eu tenho muito trabalho braçal. E quando eu falo trabalho braçal, não é que eu não preciso de pessoas. Meu negócio depende de pessoas. Mas as pessoas, elas, na minha visão como consultor de viagens, elas precisam prestar consultoria. Elas não precisam estar literalmente operando aquilo que o sistema poderia fazer automaticamente. Então, hoje, para você ter ideia, a minha empresa, quando ela recebe um pedido de um cliente que faça um pedido via WhatsApp, via telefone, via e-mail, eu tenho vários canais de entrada de solicitação. O meu consultor, ele entra no meu sistema principal e ele faz uma consulta para procurar a melhor condição. Só que, por causa da tecnologia, por causa da variedade de fornecedores e por causa da diversidade de portais, e o meu sistema ele não consegue integrar tudo no mesmo lugar, eu consulto no meu portal e offline os meus consultores fazem pelo menos em 4 a 5 portais simultâneos outras pesquisas para verificar se aquela condição que está carregada dentro do meu sistema é a melhor do mercado. Entendi. Se for a melhor, ele entrega. Se não for, ele entrega uma outra opção. Então, se eu conseguir compilar todas as integrações em um único sistema, o sistema já vai fazer esse trabalho que meu consultor teria de ficar abrindo vários portais, ele já faz em uma única pesquisa, já chegou no resultado, melhor condição, e ele já entrega para o meu cliente. Sem falar que hoje tem muito essa questão do self-service, ou seja, o meu sistema que se chama self-booking, ele é um sistema que foi feito para o meu cliente ter acesso. Então, ele pode, eu entrego ele para um cliente, o cliente ele consegue consumir tudo que eu tenho a oferecer online. Sim. Porém, eu tenho uma equipe especializada que está ali pronto para entrar naquilo que o meu sistema não consegue entregar ou aquilo que seja um pós-venda. Entendi. Então, hoje a minha maior dificuldade é fazer essas integrações. Porque dominar aquilo que a gente faz, a gente domina. Eu posso dizer que hoje eu tenho a melhor equipe de atendimento de Salvador. Eu não tenho medo de falar isso, não. A minha melhor equipe, a melhor equipe de atendimento e a melhor equipe de soluções de problemas na área que eu atuo é a minha hoje. Eu não tenho medo de dizer, porque eu confio, eu sei o trabalho que a gente faz, eu tenho depoimentos dos meus clientes, eu tenho feedbacks positivos dos meus clientes e eu sei realmente o que, é que a gente está fazendo. Sim. Como alguns já sugeriram, porque a gente tem pouco tempo de mercado, a gente tem 3 anos de empresa, mas eu tenho mais de 10 anos de experiência. Sugeriram que a gente estava brincando de ser empresário. Eu falo, pode dizer que eu tô brincando, assim, porque eu brinco me divertindo. Eu trabalho e me é algo divirto. que você sempre vai ouvir, né? Sim. Desde 7 anos eu escuto isso, né? Tinha um conhecido meu que toda vez que ele me encontrava, ele dizia assim: você tá com o que agora? Eu, tipo assim, Marinho. Aí você que não me conhecia dizia: pô, esse cara, você é um tentador, né? Tipo, você tá tentando o tempo todo, né? Ele tá fazendo tentativa e erro, tentativa e erro. Aí ele dizia: tô com as coisas aí. E assim, eu nunca fiquei numa coisa só, né? Eu sempre pulverizei o mercado. Nunca deixe os ovos em uma cesta só. Quem quer chegar longe pensa assim. Tipo assim, tem coisas que se complementam. E eu acho que o principal, se você puder fazer coisas que se complementam, mas se não puder e você conseguir dar conta, no início eu ficava louco, né? No início eu dizia assim: rapaz, como é que o cara vai procurar imóvel e ao mesmo tempo o cara tá procurando seguro e ao mesmo tempo tá procurando cosmético? Como é que eu vou? A cabeça dá Como um é que a nó. cabeça vai... Tipo, tem gente que fala comigo no WhatsApp e eu falo assim: mas tá buscando o quê? Pra eu poder entender, né? Porque às vezes De qual empresa veio? Quando meu cliente falar comigo de equipamento. Mas, às vezes, meu cliente fala de imóvel. Tem um cliente querendo fazer a cotação de seguro, um plano de saúde. E aí é muita coisa para gerir, né? Então, aí hoje eu já doutrinei meu cérebro para fazer essa subdivisão. É bem tranquilo. Eu lido hoje com isso o dia todo. Fecha a caixinha, abre outra caixinha, fecha a caixinha. Meu computador fica 50 de janelas abertas. E o cérebro também fica 50 janelas abertas? Não, hoje em dia eu lido tranquilamente com isso. Tranquilamente. Com base no que você falou assim, as empresas, saber de quais empresas são. Quais são as empresas hoje que vocês têm? Cita nomes aí, eu vou pedir para as minhas da edição depois colocar aí. E fala qual é O segmento. o segmento. Beleza. Pronto, a gente tem a Arago, né? Que a Arago, para quem não sabe, está sofrendo uma mudança aí. Agora Uma fusão. ela foi fundida, né? Então ela vai mudar de nome, vai virar Oficial Pharma, né? Então a Arago vai, nos próximos meses aí, ela vai
Na verdade, ela vai entrar na rede, né? Na rede Oficial Farm, que é a Gigante. segunda maior do Brasil. Então, a gente vai mudar de marca, mas atualmente a gente tem a Arago, que mexe engloba toda aquela área de dermocosméticos. A gente, dentro da Arago, a gente tem outros parceiros, né, de equipamentos, mas nada que concorra com a Arago. Uhum. A gente tem a Conceito Seguros, que é uma corretora de seguros, e lá ela engloba toda a área de seguro, plano de saúde, vida, previdência, capitalização. É porque às vezes as pessoas... Consórcio, né? Consórcio. As pessoas acham que o corretor de seguro faz só seguro, né? Uhum. E não imagina, você também faz plano de saúde. Está dentro do ramo de corretagem, né? Do ramo de corretagem de seguro. Então, é uma corretora bem completa hoje. E ela atua em todas as áreas de seguro, né? Pelo menos as principais. As áreas de seguro tem mais de 80, né? Uhum. Mas as principais, assim, que o mercado nosso baiano consome, né? Veicular, Seguro de vida, automóvel, residencial, capitalização, Plano de saúde. previdência, plano de saúde, consórcio. Então, as principais a gente atua. Seguro fiança, garantias. Então, tem outros ramos que a gente atua também. A gente tem vixe, Power Nail. É É normal. muita coisa, é muita coisa. Corta a disso. esqueci da Power. Temos a Pode ir? Power. Pode falar. Pronto, nós temos a Power Nails, né? Que é uma empresa de Alongamento de unhas, que é uma tecnologia revolucionária, que o Vanessa vai até falar melhor, que ela cuida mais da Power do que eu. E eu tenho um segmento de corretagem de imóveis, né? Que aí é mais meu mesmo, eu que atuo sozinho. Mas são esses 4 segmentos, basicamente. Isso aí. É a Power Nails. Nails. Nails Power é unhas em inglês, né? Power é poder. Então, a Power Nails, ela é basicamente o quê? Como a gente falou que o mercado da beleza, ele tá numa ascendente, você perguntou lá no início, vocês querem surfar nessa onda? Sim, mas eu também concordo com você quando você diz, não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Então, se eu tô no mercado da estética, mas eu tô vendo que a área da beleza, o segmento da beleza também tá crescendo, óbvio que eu vou pulverizar os investimentos. E aí a gente pensou na Power Nails, porque hoje o que é que você espera quando você vai num salão de beleza? Para as mulheres aí. O que é que você espera? Ao mesmo tempo. E a praticidade, porque ela otimiza o seu tempo, né? E a entrega, né? O resultado. E com essa entrega, a mulher, ela quer se sentir também natural. Ela não quer que você olhe para as mãos dela e veja que ela tá com um alongamento de unha, que aquilo ali foi pago. Por mais que eu paguei, é meu, mas eu não quero que você fique na dúvida, pelo menos, poxa, será que é? Será que não é? Será que as unhas são tão lindas assim? Então, a gente viu nesse mercado um potencial de crescimento. E a gente decidiu investir. Só que a gente não trouxe a tecnologia que é a mais conhecida do mercado. Por quê? Porque não se revoluciona com o que é conhecido. Você tem que investir naquilo que não é conhecido, mas que você acredita. E a gente tem muito isso. A gente acredita, viu o potencial, a gente vai investir nisso. E esse alongamento em acrílico, ele é o mais rápido do mundo. Então, eu tenho a praticidade ali. Ele é o mais natural que existe. Você consegue olhar e ficar realmente na dúvida se aquilo ali é uma unha normal ou se é uma faceta acrílica. E ele também te dá a agilidade, porque você não precisa esmaltar. Você esmalta se você quiser. O pó acrílico já vem com cor. Então, com pigmento natural. Então, você já vai fazer ali a construção da sua unha, ele seca naturalmente, não tem aquela coisa de botar na cabine, esquentar, não existe isso. Então, as mulheres modernas precisam de práticas modernas. E aí, a gente decidiu investir na Power Nails, e a Power é uma marca própria. É a marca nossa. E setorizar ela como a primeira marca no Brasil especialista em alongamento de unhas acrílicas. E eu tenho certeza que daqui a um tempinho a gente vai estar conhecido aí no mercado. A Power, ela vem com uma tecnologia diferente, né? Ela vem com uma Sim. tecnologia 100% americana, ela 100% importada, então todos os insumos dela são importados. A gente só faz o beneficiamento dela aqui no Brasil, né? Que é a parte de rotulagem, envase. A gente tem registro dos órgãos, né, Dan? Isso, temos Então, todos os que registros da regulamenta, então é obrigatório você ter o registro. Então a gente certifica ela no Brasil, mas ela vem totalmente importada, né? Ela usa a tecnologia americana, que hoje em acrílico é a melhor do mundo, né?
E assim, uma coisa, por que que eu perguntei a vocês? Porque eu ouvi a dificuldade que o Bruno falou sobre a tecnologia, né? Sobre, principalmente, essa nova forma de consumo. E eu imaginei que o seu mercado também tivesse o mesmo impacto, porque a tecnologia, vocês já pararam para pensar que nós somos a última geração que conhece o mundo antes da tecnologia? Uhum. A gente é a última geração, depois da gente não tem mais. Antes da vela. Discado, Internet discado, internet discada. É. Não entrega a idade Ela da não gente, CD não, American gente. Online. Pelo amor de Deus, vocês estão entregando a 30 idade da dias gente. grátis. Que isso? Aí o que é que acontece? A tecnologia ela vai ter um impacto sobre todos os ramos. Todos os comércios, tudo, porque a forma de consumo mudou. Agora, eu costumo dizer aos meus alunos uma coisa que eu acho importantíssima dividir aqui com vocês, que é informação é diferente de conhecimento. Informação é tudo que eu tenho sobre o assunto, tudo que eu tenho relacionado àquele assunto é uma informação. Conhecimento é o poder de linkar as informações e saber quais são as válidas e quais são as fake news. Então, o que é que o nosso mercado se diferencia? Na humanização e no conhecimento. Você não vai me procurar porque eu sou uma loja que vende produtos de estética, porque você pode comprar pela internet. Agora, eu posso te ensinar um protocolo que vai otimizar o produto e vai te mostrar como fidelizar o seu cliente, porque eu sou humana, eu não sou uma máquina. Que hoje é o nosso grande diferencial. Justamente. As pessoas compram máquinas no mercado através de sites, né? Tem alguns sites que são empresas gigantes até. Mas que quando a máquina chega, são máquinas lá de 100, 200, 300, 500, 600 mil reais. A pessoa não sabe nem usar. Isso. Não sabe. Quando chega, a pessoa não sabe usar. Ah, tem um suporte? Tem, mas é um suporte frio, né? É um suporte de alguém que está lá do outro É um lado, que videoaula. vai lhe ensinar muito mais manusear do que outra coisa. E aí você vê no mercado as pessoas dizendo, tal máquina não funciona, tal máquina não presta. Mas não é que não presta, é quando a gente vai ver, e a gente visita muito essas clínicas, e aí quando você fala, não é que essa máquina não presta, é que você não está sabendo usar. E aí quando vai parar para ver, como é que você está usando? Ah, não, tá errado. É porque, na E aí verdade, você fala, pô, eu poderia ter comprado com vocês. Vocês, Entendeu? além de vender, vocês também fazem aluguel de máquina? aluguel e a gente presta consultoria também. É. Que é o quê? Todo mundo que compra com a gente Tem um suporte. geralmente a gente dá um suporte presencial, né? Ah, tem casos que não tem como a gente ir, mas tipo, a gente há uns 6 meses atrás a gente foi para Porto Seguro. A Bahia praticamente, e Sergipe, a gente aí cobre a gente tudo, leva a máquina, presencialmente. fica lá o dia inteiro dando treinamento para a pessoa saber como usar e não fazer besteira, entendeu? É o que eu digo, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. A Ferrari vai chamar atenção, as pessoas vão olhar para aquilo ali e vão dizer, nossa, ele é diferenciado. Mas as pessoas vão na sua clínica porque elas buscam resultado. Se você não entrega resultado, não adianta o seu equipamento. E no mercado de estética Entendeu? você tem um perigo, né? Você pode ter uma intercorrência violenta, Severa né? e Séria. responder criminalmente Você por isso. tem, um processo criminal, um processo civil, né? Isso também. Então, tem muito isso. Você tem que saber lidar com a máquina, entendeu? A gente vê no mercado aí queimaduras muito severas porque as pessoas não sabem usar o aparelho. Aí culpam o aparelho muitas vezes. Aí quando você vai olhar, não, como é que você está usando? Não, tá errado. Então, acontece muito isso no mercado de estética, né? E você vê que as pessoas falam, a gente, conversando com as pessoas, a gente fala, mas como é que você aprendeu a usar esse aparelho? Eu vi um vídeo no YouTube. Então, assim, aquele vídeo não vai tratar intercorrência, aquele vídeo não vai lhe mostrar o pró e o contra, Isso não vai aí. fazer nada disso. E outra E coisa as pessoas também. não querem mais estudar. Né? Isso Elas que eu ia querem dizer. assistir uma aula A velocidade de informação está deixando a mente das pessoas cada vez mais preguiçosa. Elas querem cortes. Elas não querem perder tempo assistindo uma videoaula, um curso completo. Ela Exatamente. quer cortes. Você já viu? Você vê que antigamente as pessoas iam fazer curso de teatro, virava ator e não sei o quê. Hoje em dia não, o cara começa a fazer vídeo na internet, vira blogueiro, nada contra os blogueiros, De um minuto. mais de 1 minuto e vira famoso, e fica famoso, né? Porque a internet é muito isso, ela é muito rápida. É justamente então, ao mesmo tempo isso. que você fica lá em ascensão, você cai também. Né? Exatamente. Mas é justamente isso que eu tenho para falar para vocês. Que, assim, a gente tem que se portar. Lembra da facilitação que eu falei lá? Da vida das crianças, da gente? Mas isso também funciona pra gente. Porque quem é aqui que nunca ouviu um áudio em 2? Na velocidade 2. A gente não tem mais paciência, gente. Às vezes, quando você vai para perto da pessoa, você fala, nossa, ela fala assim mesmo, é?
Eu achei que ela falava mais rápido. E a gente tá perdendo O time de viver, sabe? Você tá que a gente passa por acelerado. cima, né? Porque o 2, você faz que no. Tem gente que o meu já fica no 1,5. Porque o cara fala tão devagar que eu digo, deixando Ou então a pessoa é tão prolixa que você não tem mais paciência. E é por isso que os relacionamentos estão se perdendo. Porque as pessoas não têm paciência de conhecer o outro. Hoje as coisas estão no inverso. Entendeu? Então, o que é que se a gente quer diferencial de mercado, onde é que está o nosso poder? Na atenção. Hoje, o que o mundo está vendendo é velocidade. Quem quiser fazer o contrário, vai ter uma dificuldade. Mas também vai ter um diferencial muito grande. Eu acho que a atenção que você presta ao seu cliente, o suporte pós-venda, para que ele entenda que ele não é um número para você, ele é uma pessoa. Hoje, o meu cliente, quando ele me procura, ele tem muito mais do que a venda de um equipamento. Eu entendo qual é a necessidade dele, onde ele está, o que é que o público dele está pedindo, se a realidade dele é aquela daquela máquina que ele quer investir, e muitas das vezes eu já tirei pessoas que queriam comprar, por exemplo, equipamentos de R$169 mil para comprar um de 6 mil. Porque para ele era muito melhor fazer esse tipo de investimento do que no que ele achava que era. Então, assim, hoje eu acho que se a gente quiser um diferencial, é pegar o conhecimento que a gente tem, com a bagagem que muitas das vezes não está explícita aí, porque como você falou, né? Meu CNPJ é novo, mas o seu conhecimento não é novo. E as pessoas não sabem disso, e esse é seu poder. E prestar esse serviço de uma forma diferenciada, justamente. No mercado de seguro não é diferente, né? Você tem as pessoas fazendo seguro em qualquer lugar, fazendo seguro em banco, nada contra os bancos, mas assim, não fazem seguro com pessoas especializadas em seguro, entendeu? Que não estudaram aquilo. Então, eu canso de dizer, rapaz, as pessoas perguntam, Bruno, e seguradora tal é boa, seguradora tal é boa? Eu falei, rapaz, todas as seguradoras são boas, elas estão no mercado, são empresas multinacionais, são empresas que têm registro na SUSEP, né, que é o principal, mas todas são boas. Agora, o que muda é a forma de fazer seguro, né? Você fala um seguro errado, você bota o CEP errado, você bota o condutor, a mãe, o pai, para ficar mais barato. E o que eu digo, seguro é contrato de boa fé, né? Quando você está fazendo seguro aqui, igual plano de saúde. Ele não vai chegar lá, bater na sua porta e vai dizer, pô, quem conduz esse carro é seu pai, é sua mãe ou é você? Não. Mas na hora do sinistro, ele vai fazer uma apuração, né? Isso é lógico. Então as pessoas costumam fazer as coisas erradas e em qualquer lugar e com qualquer pessoa. E quando tem uma negativa, culpa a seguradora ou o corretor que não presta, entendeu? Então, assim, eu evito de fazer o que não é correto, entendeu? Eu digo para o cliente, ó, se você fizer errado, a responsabilidade é totalmente sua. Mas eu não faço. Então, eu digo logo, ó, se lá na frente isso aqui vai dar problema, então não faço. Então, essa consultoria que a tecnologia não dá, entendeu? Exatamente. O cara vai lá e que às vezes a pessoa não sabe. Tá tudo bem, e quando chega na hora do resultado, tem um problema. Isso aí. Então, eu acho que o mercado de seguros vai demorar um pouco até de ficar digitalizado 100%, porque tem vários entraves, né? Tem várias São várias variáveis para você tem fazer renovações, uma você tem... Exatamente, você tem renovações, você tem compra de bônus, você tem várias situações que precisam de pessoas, entendeu? Então, eu acho que o caminho está por aí. Eu acho que a tecnologia ela ajuda bastante, mas em alguns momentos ela chega a atrapalhar. E corretor é que nem pedreiro e mecânico. E barbeiro, que agora estamos na era dos barbeiros. Quando você acha o seu, você não quer largar por nada. Aí você confia. Assim, já fiz, faço todo ano, nunca tive problema. E quando tive, fui bem assistido, eu não tenho por que mudar. O cliente falou comigo domingo agora. Tava voltando a gente foi em Lauro de Freitas. Tava voltando, o cliente falou comigo, Bruno, rapaz, parei minha moto na praia, quando eu voltei sumiu. É bem comum agora em Salvador, né? Você parar o carro, moto, e quando voltar não acha mais. Eles acharam uma estratégia de ligar esses veículos. E aí eu falei, não, beleza. Aí ele falou, pô, desculpa que hoje é domingo. Eu falei, não, tranquilo, você tá precisando de quê? Já fez a ocorrência? E aí fui dando a direção a ele do que ele ia fazer. Quando chegou de noite, ele falou, Bruno, achei a moto. Eu falei, graças a Deus. Então, assim, aí ele, pô, mas obrigado pelo suporte, não sei o que. Então, assim, isso que você não vai ter fazendo um seguro num banco, fazendo um seguro numa grande empresa, numa central, nada disso, na internet. É esse tipo de suporte humanizado que você não tem. E aí esse cara, eu vou lhe dizer que não faz mais.
Com E fica toda comigo o resto da vida dele. E assim também, e o que eu acho que, como eu falei sobre o conhecimento que a gente, cada um em sua área, né, tem, que é o quê? Qual é na pirâmide de importâncias, o que é uma das coisas fundamentais para o ser humano tomar qualquer tipo de decisão? Segurança. Você precisa estar seguro daquilo. Então, quando você está seguro daquilo, você fica tranquilo. E o papel da gente, nesse quesito, é dar segurança, é transparecer segurança. E assim, o que eu costumo falar é o seguinte: não busque, porque mentor hoje parece que está dando na água. Todo mundo, a pessoa faz um curso de final de semana, já sai no outro dia e ministra o curso dela, porque ela acha que ela pode fazer, né? Tudo. A mesma coisa. E isso tá geralzão. Em todas as áreas você vê isso. Pessoas se colocando como especialistas sem nunca ter passado por uma especialização. Mas assim, eu acho que a especialização mais real é a sua experiência. Porque a teoria ela é muito boa, mas nem sempre ela funciona. Mas quando você tem a prática te leva a tirar pessoas de situações que você assim, não, já aconteceu comigo, venha por aqui. Isso é mentorar alguém, né? Isso é ser líder de alguém. Então, você na sua empresa, como você disse, você é o melhor do seu ramo. Então, quem estiver aí assistindo que quiser fazer algo com você, já sabe que tem a segurança de ter alguém que tem uma bagagem naquilo. A mesma coisa com a gente. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não está aqui somente para ganhar a confiança do cliente, colocar dinheiro no bolso, como muitos pensam, e ir embora. Não. Isso tem acontecido com uma certa frequência. E na internet muito mais, porque na internet se busca somente preço. Valor tá lá embaixo e as pessoas não estão vendo isso. Mas as pessoas precisam dos valores, né? Porque são os valores que fazem diferenciação daquilo que você tem. E é isso que eu digo. O mercado, eu acho que agora, principalmente com essa parte de tecnologia, vai realmente a cada dia mudar esse perfil de consumo. E quem quiser se manter no mercado vai ter que ter valores diferentes. A humanização, a segurança, a experiência, a comunicação, a forma de tratar o cliente, isso tudo, isso, o relacionamento como um todo. No final, é quem é o decisivo para que você faça a melhor escolha. É o que eu digo sempre. Talvez eu não tenha o melhor preço do mercado, mas com certeza eu vou fazer o melhor negócio para você. Porque no dia que você precisar, você vai saber na porta de quem bater. E a gente vai ter solução para você, né? A gente entrega a solução. Tem casos práticos, né? Da pessoa comprar um aparelho até com a gente, né? Tomou todo o treinamento, quando chegou na hora, queimou uma pessoa. E aí? O que eu faço? Aí, tipo assim, se eu tivesse comprado num canal digital, talvez, a pessoa não vai teria ter suporte nenhum. Essa pessoa mandou uma foto pra gente lá e falou, e aqui, o que eu faço? E aí o Vanessa entrou e falou, não, você trata assim, assim, assado. O que aconteceu? Me conte aí. Ah, não, minha funcionária esqueceu o aparelho no cliente e queimou. Beleza. Aí vamos tratar dessa forma. E aí foi dado todo o suporte, o cliente ficou super satisfeito, entendeu? Então, assim, é isso que o meio digital tira, né? Você não está próximo. Então, tudo que acontecer, não é você comprar uma televisão, né? Você comprou uma televisão, prendeu na parede, está funcionando, tá tudo certo. Na verdade, eu digo que o problema com o cliente é a oportunidade de você fidelizar ele mais ainda. Justamente. Porque você não fideliza só na venda, você fideliza na solução do problema. Isso aí. Porque tem muita gente que vende e perde o cliente na hora da solução do problema. Justamente. E outra coisa, e o que eu vejo às vezes, Pudo, aí agora eu falo a gente como empresários, né, como empreendedores, é que a gente quer se comparar com a internet e às vezes baixar o preço, porque o cliente vai achar mais barato e a gente esquece de dizer a ele justamente qual é o diferencial da gente. E aí a gente começa a entrar numa luta injusta, porque a internet sempre vai ter o melhor preço, porque ele não tem os custos fixos que você tem. Entendeu? Mas assim, mas qual é a diferença? Então, hoje, qual é o meu posicionamento dentro das empresas? Eu sempre tento mostrar ao cliente o porquê que ele está, às vezes, pagando a mais do que o que ele acharia na internet. E se for justo para ele, beleza. Ele vai entender aquilo e ele vai optar por mim. Se não, não vale a pena eu ter esse cliente, porque na primeira oportunidade ele vai buscar alguém que faça mais barato. Uma vez eu conversei com uma pessoa do mesmo segmento que eu, né? Segmento próximo, ela me disse assim, Bruno, eu faço qualquer negócio, eu não perco o negócio. Eu falei, não. Eu não sou Ricardo Eletro, não é brincadeira. Eu digo, não. Se eu ver que eu tenho o meu limitador, né? Eu chego até ali, dali para frente, se a pessoa, não, achei esse
preço. Então, pronto, vai buscar lá. Porque Cliente leilão. Justamente. tem Isso aí. cliente. Se eu pego, principalmente na corretora, se eu pego um cliente que vai fazer leilão, eu nem faço questão de entrar. Eu digo logo, a gente não tem interesse. Não, veja em outro lugar. Direto eu faço isso. Quando pega aquele cliente lá, o sistema das seguradoras avisam, né? Então os clientes não sabem. Agora tá sabendo, né? Que eu tô falando, mas o sistema das seguradoras, quando a gente abastece com as informações lá, ele fala, esse cliente já fez o cálculo nesse portal em tantas vezes. Então a gente sabe que é o cliente de leilão, né? Uhum. Aí eu falo, ó, aqui eu já não entro. Porque assim, todo ano ele vai fazer a mesma coisa. E assim é o que eu digo sempre pro cliente. O sistema da seguradora, ele é um só. Então todo mundo eu tenho um sistema, a Vanessa pode ter, você pode ter. Mesmo, que vai mudar são as coberturas que você mexe, algo que você vai mexendo e às vezes o cliente acha que está pagando mais barato, mas ele está deixando de contratar uma cobertura importante, entendeu? Entendi. Então eu acho que eu não entro nessa. O cliente está comigo, está comigo. Se ele está com. Ah, nada impede um cliente falar assim, Bruno, eu fiz mais uma cotação, beleza. Aí eu não vejo como leilão, entendeu? Ele vê como uma segunda opção. Mas tem cliente, uma vez eu peguei uma cotação porque o cara tinha cotado 30 vezes. Aí eu falei, ó, aí eu não entro não. E assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que a gente não está questionando você buscar o melhor negócio para você, não, viu? O que a gente está falando é sobre você só olhar o preço. Exatamente. Porque quando você olha só o preço, você institui a tabela do que é mais importante para você, né? E quando é preço apenas, vá para a internet. Agora, não queira ter preço e suporte, porque aí já ficou um pouco complicado, porque não tem condições de fazer, entendeu? Tem casos que a gente consegue igualar preço da internet, fica até melhor. Muitas vezes a gente fica melhor até do que o preço da internet. Mas a gente não quer vender o preço, entendeu? A Não. gente quer vender o suporte que a gente dá. Isso, justamente. No mundo da recorrência, quem sobrevive são os que têm suporte. Justamente. Porque se você vai pagar uma recorrência para quem você tem certeza que vai Está te lá, né? assistir ou estar lá quando você precisar. E assim, quem está nos ouvindo nesse podcast e quiser entrar em contato com essas empresas que você hoje estão à frente, quais são os contatos, qual é o Instagram, como é que essas pessoas podem chegar até vocês para conhecer, consumir, aprender. Eu sei que vocês também trabalham na área de administração de cursos também. Isso. Mas não é Inclusive, curso agora online, não, é presencial. é presencial. Agora de tarde, inclusive, vou dar um. Vamos lá. Vou falar os Instagrams principais, né? Que a gente tem @Arago Bahia. Arago é ARAGO. Vamos colocar nos comentários. Isso, do pronto. vídeo. Arago Bahia. Ele tem @Conceito Seguros BR. BR. E a gente tem a Power Nails também, que é @Power, POWR, e Nails, NAILS. Use Power Nails, desculpa, Carol vai me matar, mas eu esqueci. @Use Power Nails, a marca. E em relação a contatos, todos eles têm um link lá. Você pode clicar no link que vai falar ou com um de nossos consultores, que no caso da Arago, as meninas são especialistas em pele, né? Então, se você tiver aí com a pele oleosa, uma pele mista, e poxa, eu só queria um produtinho mesmo para eu usar para controlar a oleosidade, as meninas prestam essa consultoria sim a vocês, ela vai Quem quiser entender. manter a pele perfeita, Aí fala com Deus, entendeu? Porque já fica uma coisa complicada. Mentira. Mas temos produtos lá, óbvio, que vão atenuar as queixas principais, né, das pessoas. Então vale a pena dar uma E a conferidinha. gente tem nossa loja física, né? Isso que eu ia dizer agora, que a E a gente gente tá fala muito na também Tancredo digital. Neves. Mas tem nossa loja física que fica na Tancredo Neves, né? Uhum. Ali no Esplanada Trade. E a gente tem uma loja lá com estrutura, centro técnico, dá para tomar um café. tem dá pra café. Café, tem curso, tem quem água, bem quiser. cheirosa, por Ah, sinal. ele gostou, tá vendo? Aí, ó, E memória é legal, afetiva. A eu gente já convido vocês a irem lá ir conhecer. nossa loja física. Bruno, Vanessa, eu quero agradecer a presença de vocês por estar compartilhando desses conhecimentos da história, principalmente de Bruno, que eu não conhecia, e depois Sim. da história de vocês. Deu uma pulada, né? Ia ficar o dia todo. Então, acabou só para falar Das só pra falar de histórias. história, acho legal. pedir aos os nossos seguidores que curtam esse vídeo, comente, coloque sua pergunta, se tiver dúvida, coloque Sim. aqui, se eu não souber responder, a gente vai pedir para Bruno e Vanessa responder, porque eu digo assim, eu tenho resposta para todas as perguntas. Isso é assim. Não sei também uma resposta. É uma resposta. E assim, a pessoa que quer empreender no ramo de seguro, o que é que eu faço?
que é que eu faço? Eu quero ser um representante de cosmético, de dermocosmético, de equipamento. Como é que eu faço? Pode Não tem perguntar. problema nenhum, a gente não tem esse negócio de não passar informação. a gente Exatamente. passa- E aqui a gente está para trazer cada vez mais conhecimentos, para contribuir com vocês, porque nós viemos nesse mundo para transbordar para outras pessoas. Com toda certeza. É o que você falou sobre o servir. Se você não serve para servir, você não serve para viver. E quando nós viemos aqui, nós trazemos conteúdos de forma gratuita, nós trazemos conteúdos com base nas nossas experiências, nas experiências dos nossos convidados, é para que você tenha conhecimento prático, rápido e conhecimentos que sejam com bagagens e não Justamente. conhecimentos rasos. A gente sempre Isso. traz pessoas que vão falar da área que atua porque são especialistas naquilo que Que fazem. falam. Então eu quero agradecer a disponibilidade de vocês. Na verdade, eu que agradeço o convite. Não, me senti honrada, né? Eu falei, nossa, será que eu tenho essa bagagem toda? Mas, assim, eu agradeço de coração e me ponho à disposição aí para qualquer pergunta, qualquer coisa que as pessoas queiram. Se quiserem vir visitar a loja, venham. Vai ser um prazer recebê-los e conversar mais um pouco. E digo a você também uma coisa. O que eu falei no início que você acabou de citar aí, que quem não serve para servir, não serve para viver, se aplica muito a sobre dar gratuitamente. E esse podcast, com toda a certeza, é uma forma de serviço e de um serviço de muita qualidade. Então você continue trazendo pessoas, porque pessoas se inspiram em pessoas relacionam-se com pessoas e por mais que a tecnologia seja avançada, nunca substituirá uma pessoa, né? Então, continue fazendo isso, continue mostrando que você tem relacionamentos em todas as esferas, que isso também é muito importante e que inspira quem está do outro lado te assistindo. Continue porque seu trabalho é bom. Isso é porque ela não é vendedora. Pois é. E eu digo, a melhor venda é aquela que está atrelada a uma história. Sim. As pessoas compram histórias. As pessoas, elas querem se identificar com a história. E assim, eu faço questão de sempre trazer uma história nova, porque as histórias são inspiradoras. Assim como a minha, assim como a sua, todos nós temos uma história a contar que vai se conectar com a história de quem está nos ouvindo. Certeza. E isso faz com que as pessoas entendam se ele pode, se ela pode, eu também posso. Com certeza. Então, muito obrigado pela sua atenção. Siga, comente, compartilhe, marque o sininho aí para que você receba as notificações dos novos vídeos. E até o próximo The Borges Cast. Um beijo.